Olá, mais uma vez, vamos então nos comunicar, fazendo a nossa conversa girar em torno do processo civil e mais uma vez ainda, ela vai girar em torno dos meios impugnatórios de decisões. Desta feita, nós vamos então abordar o tema recursos, na sua teoria geral, naquilo que é mais importante, naquilo que é mais relevante. Lembre-se que nós vimos antes a ação rescisória, que é um meio impugnatório diferente. É um meio impugnatório pelo qual se cria a ação rescisória é um meio impugnatório pelo qual se cria uma nova relação jurídica processual, uma nova ação, uma nova demanda, visando a quebra da coisa julgada relativa a uma sentença de mérito proferida irregularmente em processo anterior. Desta feita, falamos de recursos. Recursos são, digamos assim, institutos do mesmo gênero. São também meios impugnatórios, mas não são, digamos assim, a mesma coisa que ações impugnatórias, como é o caso da rescisória. Por que razão? Porque os recursos são meios de impugnação de decisões em uma mesma relação jurídico-processual. Vale dizer, com os recursos não se inaugura uma nova relação jurídico-processual e, ao contrário, dentro daquela relação jurídico-processual que já se desenvolve, as partes se valem deste meio apropriado para a impugnação de virtual decisões provenientes do processo. Os recursos, então, são meios pelos quais as partes, dentro da mesma relação jurídico-processual, impugnam decisões proferidas ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento do processo, por assim dizer. Então, se nós temos esta possibilidade, a primeira coisa a termos que afirmar é o seguinte: os recursos são um elemento importante, são fatores imprescindíveis, são meios guiados, inclusive, por alguns princípios processuais muito relevantes, acerca dos quais cabe aqui fazer menção a alguns. Por exemplo, os recursos são descendentes diretos do princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio que, embora sem estar expresso no texto constitucional, implicitamente ali se encontra com a previsão de tribunais superiores, até mesmo de recursos, no 102, no 105, mas um princípio valioso, o princípio do duplo grau, que é aquele princípio que, naturalmente, é uma garantia constitucional de qualquer cidadão à revisão de uma decisão proferida em juízo de cognição inicial, e esse duplo grau de jurisdição é um princípio relevante no campo dos recursos e talvez aquele que o embase mais definitivamente. Além do princípio do duplo grau de jurisdição, há o princípio também da unirrecorribilidade, ou seja, no campo dos recursos, a cada decisão compete apenas um único recurso. A cada decisão compete apenas um único recurso. É um princípio importante, esse princípio da unirrecorribilidade, um princípio bastante relevante no campo dos recursos, e só há a respeito dele uma única exceção, que é quando se maneja, porque é possível, concomitantemente, o recurso extraordinário e o recurso especial. Ressalvada esta hipótese, que é uma hipótese de exceção, ordinariamente não cabem mais de um recurso sobre uma mesma decisão. Então o princípio da unirrecorribilidade é um princípio relevante, um princípio importante, que também está sedimentado na teoria geral dos recursos. Outro princípio não menos relevante é o princípio da proibição da reformatio in pejus. O princípio da proibição da reformatio in pejus. Isto é, quando uma parte lamenta a decisão, como diria o professor Cândido Dinamarco, e vai à instância superior recorrer, buscar a revisão daquela decisão, seja por erro in judicando, seja por erro in procedendo, quando esta parte que lamenta a decisão vai em busca da sua revisão, evidentemente não está em linha de conta dela obter uma piora
no seu quadro, mas apenas uma melhora da sua situação jurídica. Então, evidentemente, aquele que lamenta, aquele que interpõe o recurso, aquele que maneja, não pode ter contra si uma decisão que piore ainda mais, que degrade a sua situação jurídica, que ao ver do recorrente já não é boa, tanto assim que ele lamenta e quer uma melhoria por intermédio do recurso. Logo, a proibição da reformatio impejus é um princípio universal, no mundo ocidental pelo menos, em matéria de recursos. Um outro princípio não menos importante e nos dias atuais de grande relevância é o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade. Isto é, só há recurso típico, só há a possibilidade de manejo do recurso típico. Olhe bem, por favor, para o artigo 496, e desfrute aí da visão daquilo que diz o 496, e perceba que o legislador se dá o trabalho de descrever todas as hipóteses de recurso cabíveis no Código de Processo, em princípio. Todas as hipóteses, todas as espécies estão aí. O artigo 496 é clarissimamente a manifestação do princípio da taxatividade para nos informar que não há possibilidade de as partes criarem um recurso que já não esteja tipificado na lei. A taxatividade é, portanto, um princípio que limita as possibilidades de recursos às hipóteses previsíveis. E, por fim, existe ainda o princípio da fungibilidade dos recursos, que é o princípio segundo o qual o tribunal poderá aceitar um recurso equivocadamente interposto, recebendo-o por outro, desde que não haja má-fé de quem o interpôs, desde que se encontre no prazo e desde que haja razão jurídica palpável para a dúvida quanto ao cabimento deste ou daquele recurso na situação. Nesta hipótese, portanto, admite-se a fungibilidade, ou seja, o recebimento pelo tribunal do recurso equivocadamente manifestado e interposto por aquele que teria sido o correto. Mas o recebimento, o aproveitamento do recurso mal interposto, ou interposto equivocadamente, defeituosamente, a sua recepção mesmo assim é importante, é relevante, muitas vezes, para a garantia de direitos. O recurso é uma extensão, como diz o professor Marinoni, do direito constitucional de ação. Ok, Sam? Preste bem atenção. É a manifestação ampliada daquele direito constitucional de ação, daquele direito cívico, como diria o professor Leonardo Greco, daquele direito à tutela jurisdicional. Então, por isto mesmo, claro, a fungibilidade está perfeitamente sintonizada com o princípio do acesso à justiça, o princípio da indeclinabilidade da tutela jurisdicional e, portanto, o princípio da fungibilidade é um elemento também corrente. Mas eu volto a dizer, apenas se não houver má-fé, apenas se não houver erro grosseiro, se de fato houver razão palpável para dúvida e, claro, quando o recurso foi manifestado dentro do prazo geral. Muito bem, amigos, os recursos previstos pelo Código são estes aí: apelação, agravos, embargos infringentes, os embargos de declaração, o ordinário, o especial, o extraordinário, os embargos de divergência e recurso especial e recurso extraordinário, cada qual com a sua hipótese adequada. Cada recurso deste caberá em uma dada situação específica. Cada recurso referido pelo legislador tem um propósito técnico específico. Então há como que um princípio de compatibilidade. Cada recurso deve ser manejado para cada hipótese que lhe caiba exatamente, ou que caiba exatamente, ou em que ele caiba exatamente segundo a lei. Ok? Muito bem. O artigo 497, amigos, vamos dar uma rodada no Código e avaliar aquilo que o legislador dispõe nesta área das disposições sobre a teoria geral dos recursos.
O legislador nos diz no 497 que o recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença. A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo. Vale dizer, né, aqui o tema desse dispositivo são os efeitos dos recursos. Os recursos, como você sabe, produzem efeitos. Exemplificativamente, podemos aqui afirmar que há vários efeitos possíveis. Por exemplo, o efeito devolutivo, que é aquele efeito que transfere ao tribunal a possibilidade do conhecimento da causa, não é, discutida, não é, na instância ordinária, no juízo de primeiro grau. Devolutividade é esta transferência, não é, o efeito devolutivo. A priori, todos os recursos gozam, né, desta devolutividade que você sabe, se coloca no plano horizontal e no plano vertical em profundidade também. Vale dizer, no plano horizontal, o alcance da devolução, não é, da questão ao tribunal fica à base, não é, daquele aforismo do tantum appellatum quantum devolutum. Vale dizer, o tribunal só poderá conhecer, não é, do recurso nos limites do pedido feito pelo recorrente. O tribunal não pode exceder na sua análise aquilo que está para além do pedido. O limite é o pedido. Mas o tribunal, por outro lado, na verticalidade, né, do efeito devolutivo, poderá, né, avaliar questões precedentes, questões anteriores, ainda não decididas, ou sobre as quais não tem havido preclusão, né, e o tribunal poderá reavaliar, né, pedidos, por exemplo, que as partes tenham formulado, mas não tenham obtido uma resposta do juízo, ou tenham obtido uma resposta indevida, ou seja lá como for, este efeito devolutivo na verticalidade e na profundidade vai permitir, não é, dentro da órbita daquilo que propõe o artigo 515, parágrafo 2º, esta devolutividade na vertical vai permitir ao tribunal analisar questões, não é, processuais precedentes. Sem contar o fato que a devolutividade vai comportar também, não é, o efeito translativo, não é, isto é, esta devolutividade na verticalidade, na profundidade, vai permitir que o tribunal também analise todas as questões que sejam de ordem pública e que mereçam um pronunciamento seu, à base daquilo que diz o 267, parágrafo 3º, não é, do Código de Processo Civil. Veja que o legislador, no 267, parágrafo 3º, diz que qualquer juiz, em qualquer instância ou tribunal, deverá, de ofício, a qualquer momento, analisar questões relativas à condição da ação, pressupostos processuais, etc., ou seja, matérias de ordem pública, incluídas aí aquelas do 301, preliminares na contestação, o tribunal deverá conhecer de ofício para julgá-las e rejulgá-las se quiser também. Independentemente, vale dizer, de pedido da parte, porque isto faz parte do efeito devolutivo dentro da sua dimensão vertical, de uma análise mais profunda que o tribunal está autorizado a fazer. Eu dizia que o 497 cuida de efeitos. Então, o primeiro efeito é o devolutivo, mas há também o efeito suspensivo. O recurso pode provocar, claro, né, a suspensão da execução provisória da decisão recorrida. E, portanto, claro, né, quando isto acontecer, né, este efeito deverá ser respeitado, porque aquela sentença, aquela decisão atacada, não poderá ser imediatamente executada enquanto não solucionada a questão no tribunal. É o chamado efeito suspensivo. Há também um outro efeito, que é o chamado efeito regressivo, aquele efeito que permite, né, ao próprio autor da decisão a sua revisão. Né? Aquele efeito que permite ao próprio autor rever aquilo que decidiu para redecidir, se assim entender mais conveniente à vista das razões apresentadas em recurso ou situações, não é, que o valham. Mas este efeito regressivo, portanto, é uma exceção àquela regra geral do 463 de que o juiz que proferiu sentença não pode mais reavaliá-la. No caso do efeito regressivo, em algumas hipóteses, o próprio autor da decisão poderá rever a decisão,
para reajustá-la, caso entenda que a parte recorrente tem razão. É o que se dá no agravo de instrumento, é o que se dá na apelação que julga a decisão que indefere liminarmente a inicial, no caso do 297, do 296, é o caso da possibilidade que tem o juiz quando ele julga improcedente a ação de cara com base nas ações repetitivas e, portanto, com fundamento no 285A do Código de Processo Civil. Nesta hipótese haverá o chamado efeito regressivo. O 497 nos situa com esses efeitos, para dizer, dois recursos não têm, em princípio, efeito suspensivo, não evitam o cumprimento imediato da sentença, apesar da pendência desses recursos. São o recurso extraordinário e o recurso especial, que não possuem efeito suspensivo. E também o próprio agravo de instrumento, que não tem efeito suspensivo, porque o 497 anuncia que, uma vez interposto o agravo, o processo não se suspenderá, o processo seguirá seu rumo natural. Muito bem. O artigo 558 fala de um elemento que diz respeito ao processamento dos recursos e aos poderes conferidos ao relator, poderes de julgar monocraticamente a decisão, o recurso, melhor dizendo. Veja que, em verdade, você tem, no 558, a atribuição ao relator de poderes tamanhos. E ele chega até a poder julgar no mérito um recurso, mas julgar monocraticamente. E é isso que está situado no artigo 558, na hipótese tanto do agravo de instrumento, que é tocado por esse dispositivo, eventualmente pelo 557, de um modo geral. Mas, veja, o 558, ele nos traz disposições que são muito valiosas por assinalarem quando é que uma decisão pode merecer uma apreciação imediata do relator para fim de concessão de um efeito suspensivo. Por exemplo, o 558 trata da possibilidade que tem o relator de conferir um efeito suspensivo, pelo poder que lhe é conferido pela lei. As hipóteses do artigo 558 são hipóteses que são tomadas como referência no agravo, são hipóteses que são referência para apelação e para outros recursos também, para os outros recursos referidos no 497. E veja só, quando é que o relator poderá conferir ele próprio efeito suspensivo? Veja, o relator poderá ser instado, provocado a conferir esse efeito suspensivo quando a lei já não o atribuir, naturalmente, ao recurso. E o relator só poderá, neste caso, pensar em atribuir efeito suspensivo à decisão nestas hipóteses aqui: prisão civil, adjudicação do bem, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea, ou em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação para a parte. Sendo relevante a fundamentação, ele poderá então suspender o cumprimento da decisão. Todos esses casos são casos que podem ser resumidos numa única expressão técnica: urgência. Na hipótese, por exemplo, de prisão civil, a urgência na obtenção de um efeito suspensivo quanto à decisão que determinou a prisão, porque o efeito da prisão é um efeito praticamente irreversível. Como assim também será na adjudicação da propriedade de um bem em prol de terceiro, ou da entrega de uma quantia de dinheiro a terceiro sem caução, sem garantia. O prejuízo proveniente da execução provisória poderá ser enorme e irreversível. Neste caso, então, o relator tem poderes monocráticos para conferir efeitos suspensivos. Então, se o artigo 497 trata de efeitos, o 558 está aqui para lhe mostrar que o efeito suspensivo, por exemplo, é um efeito que pode provir ou da lei ou da decisão judicial, ou da atividade jurisdicional. O efeito suspensivo pode provir ou da lei ou
não é da atividade jurisdicional, pode provir de decisão judicial. E neste caso, decisão do relator, como você está percebendo pela leitura do 558. Voltando à trilha natural, o artigo 498 vai nos dizer que quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime e forem interpostos embargos infringentes, o prazo para o recurso extraordinário ou especial relativamente ao julgamento unânime ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos. Quando não forem interpostos os embargos infringentes, o prazo relativo à parte unânime da decisão terá como dia de início aquele em que transitar em julgado a decisão por maioria de votos. Tá difícil para você? Tá não. Tá com seu código aí? Abre no artigo 530. Busque lá os embargos infringentes. Embargos infringentes. Uma espécie de recurso prevista, como está vendo aí você, né, aqui no inciso 3 do artigo 496. Embargo infringente é um recurso que se tira de decisão não unânime que reforma no mérito uma decisão anterior. É, portanto, um recurso que se tira contra o acórdão, né, da turma julgadora que julgou no mérito, né, um apelo ou um recurso proveniente, né, de um recurso contra a decisão de primeiro grau, né, por maioria. Ou seja, é uma decisão de mérito que reforma uma decisão de primeiro grau por maioria e, portanto, com voto vencido. Os embargos infringentes são, então, interpostos quando houver voto vencido. E por que eles são interpostos quando houver voto vencido? Porque o interesse nos embargos infringentes é reverter aquela decisão. Né? E se houve pelo menos, né, um voto, como sempre acontece, em sentido favorável ao recorrente, né, e se ele contava também com a sentença de primeiro grau, e o acórdão reformou esta sentença para modificá-la, portanto, né, ele terá direito aos infringentes numa turma julgadora mais ampliada, a fim de tentar reverter a situação. O quadro é aritmético, só para mostrar para você. Então, o juiz local, por exemplo, julga procedente uma ação de despejo. O juiz local. Tá? O despejado recorre. O tribunal, numa turma julgadora em apelação, reforma a decisão do juiz de primeiro grau, mas reforma por maioria, 2 votos a 1. Normalmente, no tribunal, as turmas julgadoras são compostas por 3 juízes. 2 votos a 1. Reformam a decisão de primeiro grau, por maioria, com um voto divergente. Né? Um voto que, esse voto divergente dava força à decisão anterior. O que acontece, aritmeticamente? Se nós considerarmos que temos 4 juízes, 3 da turma do Tribunal Superior, um juiz monocrático de instância inferior, são 4 juízes, esta decisão da turma julgadora no tribunal acabou por empatar o quadro. Por quê? Porque 2 juízes foram favoráveis a um tipo de solução e outros 2 juízes foram favoráveis a outro tipo de solução. Se nós somarmos o voto do juiz de primeiro grau e o voto divergente, nós temos 2 votos a favor de uma tese. Enquanto que os outros 2 desembargadores que perfizeram a maioria para reformar a decisão no mérito, são outros 2 votos. Portanto, estamos numa situação em que está 2 a 2. Os infringentes serviriam, então, para desempate. Porque a turma julgadora que irá apreciar é uma turma ampliada, de pelo menos 5 juízes, e aí a maioria decidirá pela confirmação ou não, daquele acórdão. A filosofia dos embargos infringentes, então, é efetivamente desigualar esta situação de empate e buscar um julgamento verdadeiramente por maioria, definitivo. E os embargos infringentes se prestam a isto. Por isso é que eles só podem ser interpostos quando houver julgamento por maioria que reforme a decisão de primeiro grau.
O 498, então, está dizendo que quando houver, né, embargos infringentes, ficarão postergados, né, ou ficará postergado o prazo para a interposição do recurso extraordinário, né, ou do recurso especial. Isto é, enquanto não se julgar os infringentes, não haverá o start, o início do prazo para o extraordinário e para o especial. Havendo os infringentes, haverá, portanto, né, uma interrupção até o julgamento dos infringentes em definitivo. A partir dali, né, se inicia outra vez o prazo para o extraordinário e para o especial. Então, esta é a lógica. Os infringentes são um recurso muito criticado, né, que é o recurso do mal perdedor, né? Então, ele é um recurso muito criticado. Você já viu que isso deu um buchicho danado, né, na discussão da ação penal 470, né, mas ele ainda existe. Ok? Então, o que o 498 está dizendo é o seguinte: quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime, e forem interpostos embargos infringentes, né, o prazo para o recurso extraordinário especial fica postergado, né, para se iniciar após a intimação da decisão dos infringentes, e quando não forem interpostos embargos infringentes, o prazo relativo à parte unânime da decisão terá como dia de início aquele em que transitar em julgado a decisão por maioria de votos. Aqui é só para esclarecer você. O acórdão pode ter julgado duas pretensões. Numa pretensão, o acórdão confirmou a decisão e PT saudações. Na outra pretensão, o acórdão então reformou, cabendo aí, neste ponto, os infringentes. Aquele ponto em que o tribunal julgou, mas mantendo a decisão, em que não cabe infringentes, a decisão vai transitar em julgado normalmente e, portanto, o prazo para a interposição do extraordinário ou do especial começará a correr da data do trânsito em julgado desta decisão, né, dada por maioria. Ok? Esta é a ideia que está por detrás do artigo 498. O artigo 499 vai nos dizer que o recurso, né, também enfrenta a questão de legitimidade para a interposição. E aí diz o legislador, né, quem é que pode interpor o recurso? A parte vencida, né, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. A parte vencida, porque para haver recurso é preciso que a parte tenha sofrido o ônus da sucumbência. Quem não sucumbe na demanda não pode recorrer, não teria interesse em recorrer. Isso é questão relativa ao juízo de admissibilidade do recurso. Também terceiro prejudicado pode recorrer e o Ministério Público quando atuar na demanda, sem sombra de dúvida. Ok? Ao terceiro, diz o parágrafo 1º, cumprirá provar cabalmente o seu interesse jurídico, não é, em recorrer. E o Ministério Público tem legitimidade no processo em que é parte, assim como naquele em que ele atua, né, como custos legis, induvidosamente. O artigo 500 diz que cada uma das partes interporá o recurso independentemente e no prazo e observadas as exigências legais, sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir a outra parte. A parte final do artigo 500 é aquela que nos interessa, porque ela trata do chamado recurso adesivo, um recurso subordinado ao recurso principal, interposto no prazo de contrarrazões. Então, o recurso adesivo é aquele que se permite à parte, né, vencida em parte na demanda, interpor na hipótese em que a contraparte vier a recorrer. Se a contraparte recorrer, a parte vencida em parte poderá também recorrer adesivamente. Né? Ela poderá recorrer adesivamente. O recurso adesivo é um recurso inteiramente subordinado ao recurso principal da contraparte, de tal modo que ele é uma espécie de recurso acessório. Assim, se a parte desistir do recurso principal, o recurso adesivo perderá o seu sentido, extinguir-se-á, porque ele tem inteira dependência, do recurso principal. Se o recurso principal for inadmitido, o recurso adesivo também perde o seu sentido, se extingue, porque ele tem uma dependência direta.
Ok? E o recurso adesivo é um recurso que só é permitido na apelação, nos infringentes, no extraordinário e no especial. São hipóteses em que cabe o recurso adesivo. Então, a parte ganhou em parte a demanda, perdeu em parte. Se a contraparte recorre da parte em que ela ganhou, ela pode fazer aderir, no prazo de contrarrazões, um recurso contra a parte em que ela foi prejudicada, da sentença. É o chamado recurso adesivo, inteiramente dependente, do recurso principal. Ok? Aquilo que eu já disse antes, não será conhecido o recurso adesivo, havendo desistência do recurso principal, ou se ele for julgado inadmissível ou deserto. O parágrafo único do mesmo artigo vai nos dizer que ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente quanto a condições de admissibilidade, preparo e julgamento no Tribunal Superior, o que você já sabe. O 501 vai nos dizer que o recorrente poderá, a qualquer tempo, e sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A desistência do recurso é possível, independentemente de se colher a opinião da parte adversária. Quando isto acontecer, haverá aí um fato impeditivo à admissão do recurso, que é baseado, então, nessa desistência do recurso pela parte recorrente. Tá? Ele poderá recorrer, desistir, ainda que haja litisconsortes, e sem consultá-los. Ele poderá desistir independentemente, porque aí há um princípio da autonomia dos litisconsortes, que é um princípio a ser observado nesta matéria. Outra hipótese que gerará um fato impeditivo de conhecimento do recurso é a renúncia do direito de recorrer. Evidentemente, cada parte também poderá renunciar ao direito de recorrer, e esta renúncia vai gerar também um fato impeditivo ou modificativo da admissibilidade do recurso, porque a renúncia, nesse caso, aniquila a possibilidade de tramitação e conhecimento da irresignação. Ok? O artigo 503 também salienta a possibilidade de que a parte que aceitar expresso ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. É o caso de renúncia tácita à possibilidade de recorrer, ao direito de recorrer. Quando a parte espontaneamente começa a cumprir a decisão, evidentemente ela não pode logo depois interpor um recurso, porque isso será uma atitude contraditória. Tacitamente ela já havia se colocado como quem teria aceitado a decisão. E isto gera um fato também impeditivo da possibilidade de recorrer. Então, é a aceitação tácita, e o legislador diz que a aceitação tácita é a prática sem reserva alguma de um ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, se a parte espontaneamente dá cumprimento à sentença, esse ato é incompatível com a vontade de recorrer, havendo aí uma renúncia tácita. Ok? O artigo 504 fala do cabimento dos recursos, apenas para nos lembrar que de despachos não cabe recursos. Vá ao artigo 162 do Código de Processo e ali verifique que há 3 tipos de decisão: despachos, decisões interlocutórias e sentença. A priori, só cabem recursos de interlocutórias e de sentenças. Despachos que são meras determinações ordinatórias do processo, então os despachos não comportam recurso, salvo excepcionalmente. Viu? É possível que excepcionalmente de um despacho se tire um recurso, desde que esse despacho agrave a situação da parte. Se esse despacho interferir na esfera jurídica, suprimindo uma garantia processual, um direito processual, ainda que ele tenha a fisionomia de despacho, ele deverá ser entendido como recorrível por exceção, excepcionalmente, mas se deverá dar a oportunidade do recurso nesta hipótese. Ok? O 505 fala da sentença e aborda o fato de que a sentença pode ser impugnada por recurso, seja no todo, seja em parte, o que não há nenhuma dúvida. O artigo 506 trata da contagem de prazos para o recurso. Os recursos são submetidos a prazos, tá? Os recursos são
exatamente submetidos a prazo. Veja só, está aí na sua tela. O artigo 508 diz que os prazos para os recursos são esses. 15 dias para apelação, embargos infringentes, ordinário, especial, extraordinário, embargos de divergência. 15 dias, tudo como prevê o artigo 508, ok? A prazo pré-determinado. Então, o 506 trata da contagem. Então, o 506 vai dizer, o prazo para interposição do recurso aplicável em todas as hipóteses, será contado na base do artigo 184 e seus parágrafos e terá como termo ACO, como data inicial, a data da leitura da sentença em audiência, ou a data da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência, ou então da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. Esse é o termo ACO daquele prazo de 15 dias do artigo 508. No parágrafo único, o legislador diz que no prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolizada em cartório ou segundo a norma de organização judiciária, a depender da hipótese, ressalvado aquilo que diz no parágrafo 2º do 525. No artigo 507, o legislador trata da hipótese relativa à morte. A morte, por exemplo, da parte ou de seu advogado, durante o interregno da interposição. Ou, se vier a ocorrer motivo de força maior que suspenda o processo. O que acontece? Acontece, neste caso, sobrevindo o falecimento, a possibilidade da interrupção do prazo, com a restituição do prazo, posteriormente, em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. O falecimento da parte ou do seu defensor, ou motivo de força maior que suspende o processo, são causas interruptivas do prazo recursal, que depois será então devolvido à parte, ao herdeiro, ao sucessor daquele a que caberia recorrer. Ok? O artigo 509 tem uma regra importante. O recurso interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita. Então, é o princípio do aproveitamento geral por todos os litisconsortes daquilo que for decidido pelo recurso, salvo ser distintos ou opostos os seus interesses. Nem sempre os litisconsortes estarão se defendendo com base nos mesmos fatos e nas mesmas pretensões. Então, nestes casos em que há divergência de defesas, o recurso não poderá favorecer a todos se não for conveniente a alguns. Mas, ordinariamente, ele será favorável a todos. Ok? Diz o parágrafo único, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveita aos outros, quando as defesas opostas forem comuns. Devedor solidário, nos termos lá do 274, 275, você sabe, do Código Civil, devedor solidário é aquele, então, que é responsável pela dívida toda, pode arcar com a responsabilidade pela dívida toda. Então, na verdade, aí, quando houver a solidariedade passiva, aquilo que beneficiar um devedor solidário, beneficiará a todos pela indivisibilidade e unidade da obrigação decorrente da solidariedade. No 510, o legislador vai nos dizer que, transitado e julgado o acórdão, o escrivão ou secretário, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias, uma disposição simplíssima. O 511 cuida do preparo. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Preparo, meus amigos, são as custas, os emolumentos do recurso. Obrigatória a prova dele, por exemplo, no agravo de instrumento. Vá dar uma olhada lá no 523, por exemplo. O preparo tem que estar demonstrado desde logo, sob pena de se julgar deserto o recurso. Ok? E a falta de preparo é violação de um requisito extrínseco do recurso. E isto é grave, o recurso será inadmitido. Ok? Não ficam sujeitos ao preparo o Ministério Público, a União, os Estados, os municípios, as autarquias e pelos que gozam de isenção legal, como Defensoria Pública, etc. e tal. Ok? A insuficiência do valor do preparo
né, implicará em deserção se o recorrente não atender à intimação de suprir o valor, não é, faltante. Se ele não atender, então, não é, será julgado deserto o recurso. Finalmente, amigos, o 512 é também uma matéria típica de efeitos, o efeito substitutivo do recurso. Olha só o que está dito no 512. O julgamento realizado pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida que tiver sido objeto de recurso. Em princípio, todo recurso terá no acórdão, mesmo quando este acórdão confirma a decisão anterior, uma decisão que substitui a anterior. O efeito substitutivo é de regra geral. O acórdão sempre substituirá a sentença anterior, ainda quando a confirme. Segundo o professor Barbosa Moreira, e ele aí tem razão, o único recurso, a única situação em que o acórdão não terá esse caráter substitutivo será na hipótese de error improcedendo, quando o acórdão invalidar a sentença. Aí, obviamente, ele não a substitui, porque a sentença invalidada desaparece. E o que desaparece não pode ser substituído. Neste caso, não haverá o efeito substitutivo geral do artigo 512, mas só quando o acórdão julgar nula a decisão e nulo o processo. E claro? Muito bem, era isso que tínhamos a falar com você sobre recursos. Desejo a você um forte abraço, né? Estou lhe transmitindo um forte abraço. Espero que você esteja se mantendo firme nos seus estudos. As provas chegando, o seu sucesso está se avizinhando aí, está logo na porta da frente, é uma caminhada a mais, um esforço a mais e você chega lá. Forte abraço e até mais ver.